Sem dúvidas, a lenda do Slenderman é uma das mais famosas e assustadoras de toda a internet. Deixa um comentário aí se você já ouviu falar dessa criatura tenebrosa. Só que, família, você sabe que essa história foi na verdade inspirada em fatos reais? Pelo menos é isso que algumas pessoas alegam em diversas partes dos Estados Unidos. Conhecendo detalhes sobre as investigações que fizeram o mundo conhecer a lenda do Slenderman. No vídeo de hoje você vai ver em detalhes isso que eu tô falando. Mas antes, não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Aparência. Em praticamente toda a descrição feita pelas testemunhas do Slenderman, ele é dito como uma criatura esguia, tipo assim, bem comprida e muito magrela. Seu corpo lembra o de um humano, mas as suas proporções de braços e pernas são completamente distorcidas. Isso do que estamos acostumados, sendo todos eles bem grandes. A criatura veste algo que parece ser um terno fino, mas isso acaba sendo colocado de fundo quando você se depara com a sua face, ou na realidade, a ausência de olho. No lugar do seu rosto, segundo as supostas testemunhas dessa criatura, há apenas pele, que vai delineando o formato de onde deveriam estar os seus olhos, nariz e boca. Eu acho que qualquer um seria capaz de identificar ele imediatamente por conta dessas características especiais, né? Na verdade, foi por conta dessa descrição que a polícia dos Estados Unidos se deu conta de que casos misteriosos que aconteceram em diversas partes diferentes do país poderiam ter sido feitos por um único criminoso. A única coisa que não fazia sentido para eles naquela época era que, para ser capaz de cometer esses crimes, o assassino teria que se locomover mais rápido do que qualquer meio de transporte humano, incluindo caças e jato. Casos suspeitos. Bom, família, os casos em que eu me refiro são os de desaparecimentos de crianças. Em todos eles, a família contou que a criança raptada tinha desenvolvido um amigo imaginário, mas que eles não tinham mais tanta certeza do quão irreal esse amigo era. Essas crianças passaram a desenvolver um laço muito forte com esse tal amigo imaginário, chegando até mesmo a saírem de casa no meio da madrugada para entrar e brincar no meio da floresta com esse tal amigo. Os locais em que as famílias moravam eram fazendas, ou seja, cercados de animais, plantas, vegetação vasta, isso vocês sabem, né? Os pais escreveram em seus depoimentos que todos os seres vivos que moravam com eles passaram a ficar bem assustados e ter comportamentos estranhos, principalmente quando estavam perto da criança que foi raptada ali. Os pais contaram que isso permaneceu por meses, até que em uma determinada manhã eles acordaram e a criança tinha desaparecido, deixando para trás apenas um desenho macabro. Se você chegou a ver os jogos de terror que fizeram do Slenderman, você vai lembrar que um dos elementos do gameplay era coletar folhas de papel com desenhos bem estranhos, que vão fazendo o Slenderman ficar progressivamente mais agressivo em relação a você. Esses desenhos do jogo foram na realidade inspirados naqueles que foram deixados pelas crianças desaparecidas. A investigação. Depois que a polícia cruzou as informações desse caso, ficou claro de que eles eram feitos pela mesma pessoa, já que praticamente todas as vítimas passaram por um processo semelhante. Na época, a polícia estava certa de que lidavam com um assassino em série, porém, eles não tinham certeza se ele era uma única pessoa fazendo tudo aquilo, uma vez que ele precisaria ser sobre-humano para ser capaz de fazer. Esse caso misterioso chamou a atenção da mídia, que foi atrás das famílias e forçou a opinião pública a pressionar uma solução para o caso, já que os pais passaram a ficar com medo do mesmo acontecer com os seus filhos. Até porque, família, apesar dos casos acontecerem em todo o país, eles costumavam ser em cidadezinhas bem pequenas, onde a família tinha certeza que seria difícil que a polícia fosse equipada, pelo menos o suficiente, para fazer as buscas necessárias, principalmente em relação a um assassino em série que foca os seus ataques em crianças. Com isso, as investigações passaram a ser tomadas com mais seriedade e a polícia foi investigar os casos de cada família bem de perto, deixando tudo registrado em seus arquivos, algo que provavelmente conseguiria ter acesso até hoje se encontrar as cidades e delegacias que foram envolvidas nesse caso. Porém, apesar de ter muitas testemunhas, todos os casos de sequestro eram praticamente iguais, não deixavam muita margem para a polícia
tentar entender o que aconteceu de verdade. Porém, isso mudou quando uma família chegou em um conjunto de fotografias, dizendo que tinham feito uma série de fotos lá no verão com a sua filha e acabaram demorando para revelar elas por conta de toda a comoção, por causa do desaparecimento ali. Quando as fotos foram reveladas, a família percebeu que eles haviam registrado algo muito estranho. Foi nesse momento que a polícia viu o Slenderman pela primeira vez. E depois dessa foto, muitas outras famílias que tiveram casos semelhantes apresentaram registros idênticos. Só que, galera, foi nesse momento que a polícia começou a tocar num território muito perigoso. Comportamento. Acontece, minha gente, que o Slenderman, segundo as informações trazidas pelos depoimentos das famílias, apresenta o que um psicólogo chamaria de comportamento do perseguidor. Ou seja, ele não se importa tanto assim com o momento que captura sua vítima, mas no processo de permanecer ao seu lado, chegando lentamente mais próximo até que finalmente te alcance, onde você provavelmente já vai estar tão aterrorizado que mal vai se mover. Aparentemente, o Slenderman não pode ser visto por pessoas que passaram dos 16 anos de idade, sendo invisíveis aos olhos dos pais. Porém, ele é extremamente nítido para as crianças e, apesar da sua aparência grotesca, elas parecem não se sentirem ameaçadas por ele. Os adultos, por sua vez, só são capazes de ver realmente o Slenderman por meio de registros fotográficos, uma invenção humana bem recente que provavelmente uma entidade antiga como o Slenderman nem se dá conta que é capaz de enxergá-lo e registrá-lo numa foto. Graças a esses eventos do caso, as supostas teorias publicadas na internet sugerem que esses foram os registros. Ele se apresenta como alguém pacífico para essas crianças, como um verdadeiro amigo, que na visão dos pais é imaginário, mas que é bem real na perspectiva da criança. A entidade se aproxima delas, formando um laço de companheirismo, e passa por meio disso a usar a criança para suas intenções cruéis. Isso porque, por meio das crianças que desenvolvem mais afinidade com o Slenderman, ele as utiliza para se apresentar para novas crianças. Supostamente, o Slenderman se espalha como uma praga, criando essa relação com as crianças por anos. Porém, apenas de estarem em contato com a entidade, a vida dessas crianças já foi destinada de certo modo, já que se em algum momento a criança passasse a sentir medo ou perdesse a vontade de manter a amizade com o Slenderman, ele se tornaria agressivo, até causar o desaparecimento dessa criança. Porém, mesmo que ela se mantivesse fiel à criatura, conforme os anos se passavam e a criança se tornasse mais velha, a entidade causava o seu desaparecimento também. Imagine que uma criança que ficou 6 anos ao lado dele até desaparecer, apresentou o Slenderman para pelo menos umas outras 20 crianças, que podem ter feito a mesma coisa, fazendo com que a entidade sempre esteja perseguindo uma quantidade gigantesca de novos jovens, né? Na realidade, é por conta disso que muitos suspeitavam que o caso tinha sido arquivado. Caso arquivado. Segundo a promotoria, o caso foi arquivado por falta de provas, mesmo depois de tudo que tinha sido apresentado. Isso deixou as famílias afetadas muito revoltadas, até porque, nessa parte da situação, você entende que houve uma relação sobre os casos reais com essa criatura, né? Que supostamente foi criada por inspiração nesse caso. Porém, a história, né, real de desaparecimentos acontece até hoje. E imagina famílias que têm casos arquivados e desaparecimentos, né, que aconteceram. É difícil. Porém, nada pode ser feito, família, além de tentar abrir processos que busquem reativar as investigações. O que é curioso sobre o abandono desses casos é que eles permaneceram meses motivados a encontrar quem fez isso. Porém, quando finalmente receberam as fotos, que era uma pista quente, os detetives teriam simplesmente abandonado o caso. Os registros na internet apontam para uma situação assim. Na realidade, alguns deles até teriam deixado a carreira policial por completo. Isso fez muitas pessoas especularem pela internet ao longo dos anos, criando histórias e mais histórias como essas que eu acabei de falar para vocês, que também vieram da internet, né? Outras pessoas acham que eles mesmos podem ter se tornado alvos do Slenderman. Porém, família, infelizmente, essa é uma das coisas que vão permanecer incertas pelo resto da história. Memórias eternizadas. Mesmo depois que o caso foi arquivado, as famílias das vítimas estavam muito comovidas e temiam que outros casais passassem pelo mesmo que eles. Assim, eles teriam passado a trabalhar ativamente na divulgação e eternização da memória desses casos, que ao longo dos anos foi se modificando aos poucos
conforme a história era contada. Depois de décadas, o caso se transformou em uma lenda urbana, que serve de aviso para que os pais fiquem atentos nas influências ocultas que podem estar se aproximando dos seus filhos. Então, meus queridos, por mais que essas histórias foram sido modificadas e trazidas para uma lenda urbana, o Slenderman não deixa de ser real, mesmo em situações humanas, porque humanos podem fazer coisas ainda piores. Essa história mais global do Slenderman se tornou famosa por meio dos fóruns online, já que ela foi divulgada no formato de creepypasta. Porém, mesmo sendo um texto muito popular entre o nicho de terror, a história explodiu de fato quando ela passou a ser reproduzida por produtores de vídeo para o YouTube, que fez esse e muitos outros casos viralizarem em escala global. Hoje em dia, Slenderman praticamente faz parte da cultura popular no mundo inteiro. Muita gente já ouviu falar dele. O Slenderman existe? Família, eu estaria sendo completamente desonesto com vocês se viesse aqui e dissesse que com todas as palavras que o Slenderman existe. Porém, eu também estaria sendo ingênuo e negar por completo a sua presença. Isso porque não há dúvidas de que esses casos de desaparecimento aconteceram sim nos Estados Unidos, por conta de registros oficiais feitos pela delegacia que se envolveram em investigações desses incidentes. Porém, não há como descartar ainda a possibilidade de que o Slenderman na realidade era uma pessoa, um psicopata que atacou diversas crianças ao redor dos Estados Unidos e que eventualmente passou a ser copiado por outros perseguidores, fazendo ele se tornar uma espécie de lenda. Essa não seria a primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Um exemplo disso é o rei viking lendário Ragnar Lothbrok, que segundo as fontes históricas, precisaria ter uns 200 anos de idade para ter participado de todo o evento que ele foi creditado. É possível que na realidade tenham existido vários reis vikings que assumiram o manto de Ragnar, e o mesmo pode ter acontecido com o Slenderman e as pessoas que seguiram isso, infelizmente. Eu digo isso porque se esse não for o caso, a única explicação para esses desaparecimentos misteriosos em série, com as mesmas características, é então que o Slenderman é real, infelizmente. Bom, coloca nos comentários o que é que você acha. Você gosta de vídeos assim? Se sim, deixa eu saber porque eu vou produzir mais ainda pra vocês. Fiquem bem, um abraço e se cuidem, tá bom?